as mais impressionantes fugas de prisões do mundo. Os escapes de prisões falharam nas maiorias das vezes. Porém, há aqueles que são dignos de filmes de cinema. Confira neste vídeo as fugas mais impressionantes ao redor do mundo. Antes dessa viagem, através dos anos e do mundo, deixa teu like, se inscreve no canal e nos ajude a continuar crescendo. As prisões, mesmo as mais seguras do mundo, sofrem com tentativas de fugas há séculos, mas a maioria dos planos de escape não sai como planejado. No entanto, algumas tentativas inusitadas são bem executadas e garantiram seu lugar neste vídeo. Confira a seguir algumas das fugas mais incríveis do mundo. John Gerrard, a Torre de Londres. A Torre de Londres, na Inglaterra, é conhecida por ser uma prisão inescapável, onde muitas pessoas entraram e nunca mais saíram. Mas isso não pode ser aplicado para o padre jesuíta John Gerrard. Gerrard trabalhou secretamente como padre em uma época marcada por fortes perseguições aos trabalhadores da Igreja Católica. Ele conseguiu evitar sua prisão por uma década, até que foi capturado e enviado para a torre. Lá, foi submetido à tortura como punição pelos seus supostos crimes e teve suas mãos mutiladas. Até que na noite de 3 de outubro de 1597, com a ajuda do famoso jesuíta Nicholas Owen e outros membros da igreja, o padre escapou. Para que a fuga ocorresse, os comparsas jogaram uma corda para a cela de Gerrard, no alto da torre, e ele então desceu e atravessou o fosso. Tornou-se um dos poucos prisioneiros a conseguir escapar da Torre de Londres. Anos depois, John Gerrard escreveu um livro sobre sua tortura e fuga chamado John Gerrard, a autobiografia de um elisabetano. Coronel Thomas Rose, prisão Libby. A fuga da prisão Libby, na cidade de Richmond, aconteceu durante a Guerra Civil Americana, em 1864. Foi liderada pelo coronel Thomas Rose, da 77ª Infantaria da Pensilvânia. Ele guiou seus subordinados capturados para um túnel de cerca de 15 metros abaixo dos guardas da prisão. O final do túnel dos prisioneiros dava acesso a um terreno baldio nas redondezas. Em uma época na qual haviam terríveis condições prisionais, ninguém acreditava que algum encarcerado tivesse coragem de planejar uma fuga. Quando viram vários homens saindo de um buraco no chão, os guardas não prestaram atenção e não foram alertados por mais de 12 horas. Esta foi a única fuga da prisão Libby. Os Três de Alcatraz. Alcatraz é uma das prisões mais famosas do mundo. Inclusive, temos vídeo aqui com curiosidades sobre ela. Localizada em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, ao longo dos anos, houve diversas tentativas de fuga, porém, apenas uma delas foi bem-sucedida e até inspirou o filme Fuga de Alcatraz, de Clint Eastwood. Em 1962, John e Clarence Anglin se juntaram a Frank Morris para planejar uma fuga. Os três homens fizeram modelos de cabeças com papel higiênico, pasta de dente, cabelo humano e pó de concreto e os colocaram em seus beliches para parecer que estavam dormindo. O plano enganou o controle noturno dos guardas e os prisioneiros ganharam tempo para realizar a fuga. Eles cavaram uma pequena abertura na parte de trás de suas celas
e conseguiram escapar em um túnel. De lá, eles saíram do prédio e depois deixaram a ilha. As autoridades na época afirmaram que os 3 homens haviam morrido nas águas da Baía de São Francisco, mas existem relatos de avistamento e há até quem garanta que os ex-prisioneiros estão vivos até os dias de hoje. Michel Valjoux, perdoem a pronúncia. Prisão La Sante. A prisão La Sante, a leste do distrito de Montparnasse, em Paris, é uma das mais terríveis prisões da França. Foi inaugurada em 1867 e desde então houve apenas 3 fugas, 2 delas mal sucedidas. Um homem tentou sair por uma ordem falsa de liberação. Outro, em 1978, tentou escapar e foi morto. Apenas Michel Valjoux conseguiu sair do mausoléu. Em 1986, com a ajuda de sua esposa, Nadine Valjoux, encenou uma fuga digna de filmes de cinema. Quando o marido foi preso por assassinato e assalto à mão armada, Nadine começou a ter aulas de voo sobre um nome falso. No dia planejado, ela pilotou um helicóptero e voou sob a prisão, onde Michel conseguiu chegar ao telhado e se agarrar ao alto motor. A mulher voou para longe, no que seria um final quase feliz, até que Michel voltou para La Sante por dar um tiro em uma vítima de assalto e pegou uma nova sentença de 27 anos. Shin Dong-hyuk, campo de prisioneiros da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é conhecida no mundo pelo seu vigente governo ditatorial, onde ocorrem violações de direitos humanos e a população vive isolada do mundo exterior. Há ainda um lugar para abrigar os presos, os chamados campos de trabalho, nos quais muitas vezes chegam a sentenças de morte devido às péssimas condições e falta de comida e água. Shin Dong-hyuk é a única pessoa conhecida por ter nascido em um campo de prisioneiros e escapado para contar ao mundo sua história. Durante sua vida no campo de trabalho, Dong-hyuk passou fome, sede, foi torturado, forçado a trabalhar e ainda obrigado a assistir à execução de sua mãe e irmão. Aos 23 anos, o garoto escalou uma cerca de alta voltagem e escapou para a China, depois para a Coreia do Sul e, por fim, para os Estados Unidos. Seu testemunho foi documentado no livro de Blaine Harden, Escape do Campo 14, A Odisseia Notável de um Homem, da Coreia do Norte à Liberdade no Ocidente. Lester Eubanks, penitenciária do estado de Ohio. Sentenciado por assassinato em primeiro grau e condenado à morte em 25 de maio de 1966 por estuprar e assassinar uma menina de 14 anos. Lester Eubanks foi um cidadão exemplar durante seus 7 anos de cadeia, o que lhe rendeu uma licença para fazer compras no Shopping Center de Ohio, em 1973. Porém, aquele dia foi o último em que as autoridades da prisão viram o criminoso. Dado como fugitivo e procurado vorazmente desde a década de 90, nunca foi capturado. Segundo pistas, ele chegou a trabalhar em Los Angeles como zelador de hospital e empregado de fábrica de colchões d'água, mas
seu paradeiro é totalmente desconhecido. Richard Lee McNear, Penitenciária Estadual de Dakota do Norte. Responsável por arquitetar um dos mais estranhos planos de fuga já relatados, Richard Lee McNear, condenado a 2 prisões perpétuas e 30 anos, tentou escapar da Penitenciária Estadual de Dakota do Norte pela primeira vez em 1992, pelos tubos de ventilação, mas foi recapturado em 1993. No entanto, esse feito estaria longe de se comparar com o realizado em sua fuga seguinte. Em 5 de abril de 2006, McNear construiu um compartimento improvisado completo, com um tubo de respiração, e o usou para se trancar em uma mala postal que seria levada para um armazém fora da penitenciária, em Pollock, na Louisiana. Quando o pessoal dos Correios se afastou, o presidiário aproveitou para escapar às pressas e conseguiu ficar em liberdade até 2007, quando foi preso novamente por dirigir um veículo roubado. John Dillinger, cadeia de Ohio. Associado ao crime organizado e um notório assaltante de bancos, John Dillinger roubou mais de $30 mil antes de ser preso em janeiro de 1934. Sua impressionante fuga ocorreu poucos meses depois, visto que Dillinger entrou na cadeia já com um plano de escapatória em mente, em que passaria todo o tempo atrás das grades talhando uma arma de madeira para render um dos carcereiros que cuidava de seu corredor. Com isso, o ladrão de bancos capturou 2 metralhadoras, prendeu todos os guardas após fazê-los de refém e fugiu de Crow Point no carro da xerife Lillian Holley, que havia garantido estar com o prisioneiro sob controle. O foragido da justiça foi encontrado meses depois por policiais que deram fim à sua vida após uma saraivada de balas. Pascal Payet, As 3 fugas iguais. Imagine um prisioneiro que conseguiu realizar 3 fugas idênticas. Pascal Payet, um condenado que havia sido condenado a 30 anos de cadeia por assassinato, é esse homem. Em outubro de 2001, um helicóptero sequestrado aproximou-se da prisão de Louines, no sudeste da França, e levou Payet. Pouco tempo depois, ele foi recapturado. 2 anos após, na mesma prisão, ele realizou o mesmo procedimento para fugir. E dessa vez levou consigo 3 companheiros de cadeia: Frank Perleton, Eric Alboreon e Michel Valeron. Depois de ser recapturado, foi condenado a mais 7 anos de prisão, devido aos planos para escapar e também por facilitar a fuga de seus colegas. Em 2007, Payet voltou a agir. Na prisão de Grasse, um helicóptero com 4 homens mascarados chegou para levar o condenado. Eles novamente sequestraram o helicóptero para a ação. Alguns meses depois da fuga, Pascal Payet foi encontrado na Espanha. Giacomo Casanova, cadeia Piombi. Você já deve ter ouvido falar de Giacomo Casanova, das histórias sobre romances impossíveis, pois ele realmente existiu e era um homem que não se contentava com apenas uma mulher. Foi preso por adultério e devassidão em 1753. Na cadeia de Piombi, que recebeu esse nome devido aos telhados de chumbo, na Itália, planejou uma fuga impressionante. Com o auxílio de outro detento,
conseguiu criar um túnel para escapar da cela e chegou até o telhado da prisão. Lá, eles cortaram placas de chumbo e alcançaram a parte superior da instituição penal. De lá, utilizaram cordas e escadas para descer ao nível do solo. Depois foram algumas horas pelo sistema de navegação da cidade, com gôndolas roubadas. Pelo menos é assim que está descrito a fuga no livro de Memórias de Casanova. Especula-se que ele tenha embelezado a situação em seus escritos. É fato que ele foi realmente preso e fugiu da cadeia, mas não se sabe se foi com todos os detalhes heróicos descritos pelo escritor. Os Sete do Texas. O Texas é um dos estados norte-americanos com as leis mais rígidas. Para o azar de Joseph Garcia, Randy Halpern, Larry Harper, Patrick Murphy, Donald Newbury, George Rivas e Michael Rodrigues. Foi lá que eles foram presos. Os sete foram detidos por razões diversas, mas tiveram um ponto em comum: a tentativa de fuga mais audaciosa já vista. Com planos muito bem elaborados, os sete conseguiram render 9 civis responsáveis pela manutenção da prisão, 4 oficiais de carceragem e 3 outros detentos. Eles roubaram roupas, identificações e cartões de crédito das vítimas. Tudo para que fosse possível passar despercebido pelas portarias da prisão. Para despistar possíveis informações vazadas às centrais policiais, utilizaram telefones e se passaram por agentes para dizer que estava tudo certo no centro penal. Depois disso, se dividiram em 2 grupos e roubaram muitas armas que estavam guardadas. Em seguida, roubaram também uma caminhonete e fugiram da prisão. Os 7 fugitivos foram recapturados pouco depois da fuga. E aí, gostou desse vídeo? Quais assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e compartilha com teus amigos. Até o próximo vídeo.